Nesse vídeo a gente vai tratar um pouco de como é que na solução você pode criar uma cadeia de assinatura e identificar quais são os responsáveis por assinar um documento eletrônico. Então, primeiramente você vai precisar acessar os tipos de documentos para assinatura e nele você vai colocar qual é que é a necessidade e as pessoas responsáveis. Então, nesse exemplo aqui a gente vai definir que seria um exemplo de declaração de saúde, aonde você vai querer colocar qual é que é a proposta, qual é que é o contratante e quem será o beneficiário ah, desse documento. Isso é importante a gente entender que quando você tem isso integrado ao teu ERP, isso aqui poderia ser um contrato, você poderia ter todo um novo cliente e ser obrigado a assinar um termo de responsabilidade. Então você poderia estar acessando as tabelas do teu ERP e mandando então esse documento para que as pessoas assinassem isso, esse termo de responsabilidade, ou mesmo um funcionário poderia mandar um documento eletrônico das normas e ele assinar eletronicamente que leu esse documento ou que teve uma má conduta. Então você poderia também mandar um aviso para ele e isso ficaria registrado. Além disso, você pode estar colocando aqui qual é que é o tipo de certificado que você quer usar. Então, se você colocar aqui CP Brasil, ele vai fazer assinatura e fechamento do documento através do CP Brasil. Isso aqui é para que a pessoa possa estar recebendo um e-mail no final de todas as assinaturas para que ela saiba então que o documento foi finalizado. Na parte de baixo, então, a gente vai colocar quais são as pessoas que compõem essa cadeia de assinatura. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o documento, né, a pessoa do documento, que seria o beneficiário, então, desse plano de saúde, onde essas variáveis que estão aqui poderiam ter sido recebidas através de um processo, através de um objeto, mas nesse exemplo explícito aqui, a gente colocou, então, da onde vem. Vem de dentro do próprio ERP as informações, onde você vai definir quem é que é o beneficiário desse documento. Aqui a gente definiu que ele vai ser o contratante para facilitar, então, a documentação. Além disso, eu posso ter dentro da instituição usuários que vão ser a testemunha. Então, aqui eu vou dizer quem é que é a testemunha, eu posso colocar um usuário fixo dentro do sistema, que é uma assinatura não obrigatória, porque assina se precisar, e que vai receber um e-mail, então, para aviso disso. E que a forma de assinatura, ela poderia ter sido presencial ou através de um clique ou com um token. Quando é só com um clique, ele não precisa receber o token e daí pelo próprio e-mail, quando ele clicar em assinar, ele já assina só de visualizar na própria tela. Então facilita em alguns casos para usuários internos esse tipo de funcionalidade. Além disso, o sistema permite ter um painel que vá facilitar e trazer todas as assinaturas pendentes para não ter que assinar em cada e-mail. Então, ele vai ter um painel onde, nesse painel, ele vai poder assinar todos os documentos que ele tem ah, disponíveis e que ainda não foram finalizados. Aqui é se permite, se ele é contratante, se é permite presencial. A ideia do presencial seria quando você tem um documento que você quer que a pessoa assine com um tablet ou com aquelas canetinhas. Então você tem um espaço para você assinar até mesmo com o dedo num dispositivo móvel. Então, nesse exemplo aqui, a gente não vai querer que permita assinatura presencial. Além disso, quem é que pode e quais são as permissões? Quem é que pode coletar essa assinatura, se fosse presencial, e quem é que pode visualizar essa cadeia de assinatura? E aqui, se eu quisesse, então, algum tipo de personalização diferente para que os textos dos e-mails fossem diferentes do padrão do sistema, então eu poderia estar aqui cadastrando um tipo de e-mail, por exemplo, um documento para assinar, ele vai perguntar, qual é que é o tipo de texto que eu quero usar. Se eu quisesse um texto diferente do padrão do sistema, eu poderia então estar criando um tipo diferente para que tivesse textos mais focados para esse tipo de documento. Então, diferente de outros sistemas, no nosso você pode definir quais são as cadeias e você pode, com isso, não precisar ter que toda vez ficar definindo a cadeia de assinatura. Além disso, eu posso ter aqui um tipo de documento, um tipo de destinatário, né? Que seria o avulso. Então você pode prever sim vários tipos de
cadeias, e no momento em que você definir isso, quando você mandar enviar o documento para assinatura, ele vai abrir uma janela onde você vai ter que então identificar qual é que são essas pessoas e qual é que é o papel, como é que ele assina, se ele é contratante, se ele é testemunha, se ele é uma pessoa responsável pelo contrato. Então você pode colocar que assina como o que ele é uma pessoa avulsa e o sistema vai parar lá no momento do envio do documento para que você identifique quais são essas pessoas. E você pode ou não colocar elas, porque você pode dizer que ela é uma pessoa opcional na assinatura, então você não precisa identificar se você precisa de outras pessoas envolvidas.